Fala galera, eu sou Giovanni Piatti. Hoje eu vou falar sobre os PEF e os PET. É um assunto que eu gosto bastante, mas apesar de muita gente saber o que é, às vezes eu tenho a impressão de que rola muita informação errada na internet, o que pode acabar gerando dúvida em quem procura sobre o assunto. Os PEF e os PET, para quem não sabe, eram captadores feitos pela Gibson nos anos 50 e 60 e que com o tempo acabaram ficando muito famosos. Hoje em dia eles são copiados por todas as marcas possíveis de captadores, incluindo a própria Gibson, que tem as versões modernas desses captadores antigos, e também a Seymour Duncan, a DiMarzio e inclusive algumas marcas nacionais também. Só para citar alguns exemplos, tem a Fullertone, tem a Custom Pickups e a Malagoli, que também faz a versão deles dos captadores antigos. Vamos então para a história desses modelos. Até mais ou menos a metade dos anos 50, a Gibson usava os P90 em todas as guitarras deles, ou pelo menos até onde eu sei quase todas, e por conta de os P90 na verdade serem single coils, era comum que eles gerassem bastante ruído, tanto quanto um captador da Fender, por exemplo. Então, pensando que na época, assim como hoje na verdade, provavelmente muitos estúdios, muitos bares e casas de show não tinham uma instalação elétrica tão boa assim, essa questão do ruído podia acabar ficando bastante incômoda para quem estivesse tocando e também para a plateia que estava ouvindo ali os músicos tocarem. Pensando nisso, a Gibson chamou um engenheiro deles que chamava Seth Lover e pediu que ele desenvolvesse um captador que não gerasse ruído. A ideia era basicamente fazer algo que soasse próximo do P90, só que sem o ruído. Em 1955, o Seth Lover apresentou o projeto do PAF, que seria o primeiro humbucker da história, e a sigla PAF significa Patent Applied For, que na tradução seria patente pendente. Por conta de, na época, a Gibson colocar alguns adesivos embaixo desses captadores escrito Patent Applied For, esses captadores ficaram conhecidos como PAF ou PAF, como a gente fala aqui no Brasil. É difícil dizer quais eram as especificações exatas do projeto original do Seth Lover, mas por conta de todas as limitações técnicas da época e a forma como funcionava a produção da Gibson, esses captadores acabaram sendo bastante inconsistentes e muitas vezes até bastante diferentes um do outro. Primeiro ponto, quando se fala nessa questão da inconsistência, falando sobre ímã, a Gibson usava especificamente o ímã de alnico em todos os captadores, porém o tipo de alnico variava bastante. Então, de acordo com o que o fornecedor deles entregava em uma remessa ou outra ali de ímã, eles poderiam receber alnico 2, alnico 3, alnico 4 ou alnico 5. Então, os PAFs variavam entre todos esses tipos de alnico. E lembrando também que, independente de qualquer tipo de alnico que eu mencionei agora, todos eles eram Roughcast, que na verdade nada mais é do que o alnico bruto ali, sem o polimento, né? Não era um alnico tratado. Outro ponto de inconsistência estava ligado também ao fio dos captadores. Então, apesar de a Gibson usar sempre o mesmo fio, que era um fio de cobre chamado Plain Enamel, a resistência variava bastante. Por quê? Assim como eu mencionei agora há pouco, o maquinário na época era bastante simples, então era comum de muitas vezes um funcionário que estava ali enrolando um captador perdesse um pouco a atenção, demorasse um pouco mais para desligar a máquina, ou às vezes desligava um pouco antes, e isso acabava fazendo com que alguns captadores tivessem mais fio enrolado do que outros, o que acabava gerando também uma certa diferença no timbre de cada um dos captadores. Por conta de os humbuckers serem captadores de duas bobinas, essa questão toda do enrolamento que eu falei agora também gerava um outro efeito muito interessante também. Além dessa diferença entre
entre um captador e outro que era produzido, também existia uma diferença entre as duas bobinas de um único captador. E isso se dava pelo mesmo motivo que eu comentei agora há pouco. Às vezes o funcionário poderia levar um tempo a mais ou um pouco a menos para enrolar uma bobina e acabava gerando essa diferença. E consequentemente o captador acabava ficando com um som meio tridimensional de certa forma, quase como se tivessem dois timbres soando ao mesmo tempo, o que seria o famoso double tone que falam no inglês. No geral, a resistência total de um PAF variava mais ou menos entre 7,5K até 9K, sendo que 9 seria um PAF bastante forte e um pouco incomum até, e os 7,5 seriam os mais fracos de todos. Eu acho que a média deveria ficar mais ou menos ali por volta dos 8K. Durante os anos de produção dos PAF, eles sofreram algumas alterações ao longo do tempo, sendo que de 1957, que foi o primeiro ano, até 1960, a Gibson usou todos os ímãs que eu já tinha mencionado agora há pouco, sendo do Ônico 2 até o Ônico 5, e a partir de 1960 eles padronizaram o Ônico 5 exclusivamente. E além disso eles fizeram também uma pequena mudança nas medidas do ímã, que até então era usado um modelo maior, e a partir de 61 eles diminuíram aproximadamente 4 milímetros no comprimento do ímã, sendo também a largura e a espessura diminuídas igualmente. Além disso, a Gibson também passou a buscar uma resistência mais consistente nos captadores, tentando manter mais ou menos por volta dos 7,5K todos os captadores que eram produzidos ali. Em 1962, a Gibson parou também de colocar os adesivos PAF embaixo dos captadores e passou a colocar um outro adesivo escrito US Patente 2737842, que curiosamente ainda não era a patente dos captadores, e sim da ponte trapézio que eles usavam na Les Paul 1952, que foi o primeiro ano da Les Paul. Com essa mudança do adesivo, vieram também algumas outras mudanças maiores que de certa forma encerraram a produção do que seria o PAF, e a partir desse momento os captadores passaram a ser chamados de patch sticker, mas aí já é assunto para um outro vídeo. Eu resumi aqui o que foi mais ou menos a história e quais são as características dos PAF. Em breve eu faço mais um vídeo com a continuação, falando exatamente sobre o que foram os patch. E só para dar uma ideia do que seria o som de um PAF, como deve soar um captador desse tipo, eu vou colocar um trechinho aqui, tocando com uma guitarra semiacústica, uma Chord Source, usando dois captadores Malagoli, no caso o Custom LPG na ponte e o Custom 55 no braço, que buscam recriar mais ou menos o que seria um PAF dos anos 50, com uma única alteração, que é a parafina, que no caso os captadores da época não tinham. Mas sinceramente eu acredito que a diferença de timbre causada ali pela parafina seja muito pequena, isso se existir. Então fica aí o vídeo, eu espero que vocês gostem. Por hoje é só, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Valeu!